Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu venho nessa oportunidade, nessa rica oportunidade, trazer mais um texto da palavra do Senhor para os irmãos, para a igreja, para todos aqueles que tiverem a possibilidade de ouvir esse áudio, ouvir essa gravação. E eu venho ler um texto da palavra com os irmãos nessa oportunidade que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso 22. João 10, 22. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer dessa seguinte forma. João, capítulo 10 e o verso 22, diz assim: Celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não crestes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Glórias a Deus. Este é o texto que nós vamos usar para essa ministração da palavra de Deus, nessa oportunidade. Aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e quero transmitir para a igreja, transmitir para os irmãos. E diante dessa leitura, diante desse texto, coloquei um tema nessa mensagem, e o tema diz: aparentemente, ovelhas sem pastor. O tema é esse: aparentemente, ovelhas sem pastor. E no decorrer dessa ministração você vai entender o propósito desse tema, daquilo que eu quero falar com você nessa oportunidade. Eu quero nesse momento fazer uma oração, e após essa oração ministrar essa palavra que eu separei em 3 partes. Querido Deus eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, oramos a Ti, ó Deus, nesse momento. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos em Tua presença. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de sermos filhos do Senhor, de estarmos, Senhor, no Teu reino, fazermos parte do Seu reino, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento. Peço ao Espírito Santo que o Senhor venha nos ajudar, venha me ajudar, venha me capacitar. Peço também para aqueles, ó Deus, que vão ouvir essa palavra, que o Senhor possa ajudar essas pessoas nesse momento, ó Deus. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Em nome de Jesus, te agradeço, ó Deus, para a glória eterna. Amém. O texto a qual nós lemos, eu sei que se voltarmos um pouco atrás, Jesus está ali falando a respeito de falsos líderes, de falsos pastores. Ele inclusive vai se declarar que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas ovelhas. E eu queria nessa oportunidade de ministração, nessa oportunidade que estou falando da palavra de Deus, dizer a vocês, na primeira parte que eu venho aqui a separar e falar para vocês o seguinte: em meio ao caos, em meio
a tudo isso que o mundo está vivendo, em meio a tudo isso que as pessoas estão experimentando, eu sei que tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas que perderam os seus familiares. É possível que nesse momento que eu estou ministrando a palavra de Deus, alguém está perdendo a sua vida. E diante de tanta dificuldade, diante de tantas incertezas que as pessoas estão experimentando e vivendo, eu venho ministrar a palavra de Deus ao seu coração nessa oportunidade. E dizer aqui, como eu separei aqui, que em meio ao caos, o verdadeiro cristão, ele tem a promessa de Deus. O verdadeiro cristão, ele tem a promessa do Senhor. E é nela que você deve se apegar nesse momento tão difícil. É nas promessas do Senhor. É nas promessas de Deus. Se nós lemos as Escrituras sagradas em Mateus capítulo 1, versículo 17, ali a gente descobre que desde quando Deus dá promessa entre Abraão até o nascimento de Jesus Cristo, se passaram ali 42 gerações. Desde Abraão até o nascimento de Cristo, 42 gerações. Quando então a gente entende, mas a gente tem uma dificuldade com a questão do tempo. Mas Deus, Ele não tem dificuldade com o tempo. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele tem todas as coisas no seu controle, tudo está no controle de Deus e todas as coisas acontecem no tempo de Deus, na permissão de Deus, nos planos e nos propósitos do Senhor. Então, se você analisar esse texto, se você for em Mateus capítulo 1, versículo 17, você vai observar que se passaram ali 42 gerações, de Abraão até o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o que eu quero transmitir para você, que a promessa de Deus se cumpriu. O Filho de Deus veio ao mundo. Ainda que o tempo passou, muitas pessoas que ouviram o anúncio da promessa de Deus, é possível que muitas delas não experimentaram, não conseguiram não ver o menino nascer, Jesus nascendo, mas o Filho de Deus nasceu. Da forma que Deus prometeu, o Salvador veio ao mundo. E é por isso que eu quero dizer para você, em tempo de caos, em tempo de dificuldade, o verdadeiro cristão, ele não pode esquecer as promessas de Deus. Ele não deve jamais esquecer das promessas de Deus para a sua vida. Quando nós olhamos para a promessa de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras sagradas, quando nós olhamos para a história de Noé, a Bíblia diz que um dia Deus falou com Noé. Deus disse para ele, olha, o pecado está avançando, e Deus disse que iria então destruir a terra e o povo que ali habitava, e Deus disse para ele, deu uma ordem para ele, você vai construir a arca, você vai construir uma arca, e essa arca, ela vai servir para os animais, para você e para a sua família. E a Bíblia diz que Noé, por muitos anos, estava construindo aquela arca. Por muitos anos ele estava ali se dedicando ao trabalho daquela arca. E também, ao mesmo tempo, estava pregando a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, ele estava ali ministrando a palavra do Senhor. Mas as pessoas não acreditavam. As pessoas não acreditavam naquilo que Noé estava falando. Até o dia em que Deus disse para ele, é hoje. Hoje é dia que você vai entrar naquela arca. Hoje é dia que os animais vão entrar naquela arca. E aí, tudo aconteceu. E o que eu quero dizer para você? Nas promessas do Senhor. As promessas de Deus que estão ligadas na nossa vida. A Bíblia, Jesus, ele vai declarar que o reino de Deus, ele não está em semelhança visível, aonde os homens possam ver. Não, o reino de Deus, Jesus diz que ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de mim, o reino de Deus está dentro de você, que aceitou a Jesus, que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O reino de Deus, ele está dentro de nós. É o reino de Deus que nesse momento de dificuldade, num momento tão difícil, ele confirma lá dentro do nosso íntimo, somos filhos de Deus, temos a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você nessa primeira parte,
diante desse texto a qual lemos, você jamais deve se esquecer das promessas de Deus. Esquecer daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Em tempos difíceis, você não deve mudar o seu foco, você não deve desanimar, você não deve estar desacreditado, mas você deve estar perseverante naquilo que Deus falou ao teu coração desde o princípio. Porque esse, na realidade, é o momento que nós mais precisamos exercitar a nossa fé. É o momento que nós devemos exercitar a nossa fé como filhos de Deus, como cristãos. Porque quando as coisas estão tudo bem, quando tudo está dando certo na nossa vida, é fácil dizer, eu creio em Deus, eu creio num Deus, eu creio nas coisas de Deus. Mas quando tudo parece ao contrário, aí é momento da gente se apegar a Deus. Mas parece que é nesses momentos que as pessoas, ao invés de se apegarem mais a Deus, elas se distanciam de Deus, elas deixam de crer, elas deixam de acreditar que existe um Deus que prometeu, que existe um Deus que falou ao coração dela, que existe um Deus que enviou o Espírito Santo, o Consolador. Então, eu quero dizer para você, se você tem promessa de Deus, se você sabe do que eu estou dizendo, não perca a sua esperança, permaneça firme na promessa do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Não saia do plano, não saia do caminho, não saia do propósito de Deus, como você tem sido orientado através dessa igreja, dessa casa de oração. Não é porque você aceitou Jesus que você vai viver de qualquer jeito, não. Permaneça no caminho, permaneça firme na presença de Deus. Diante dessa palavra, eu quero falar sobre um segundo pensamento aqui com você. Eu não sei se você já ouviu, alguém já te fez o comentário a respeito da ilustração que fala do lobo que queria ser uma ovelha. O lobo queria ser uma ovelha. E ele via as ovelhas todas ali se reunidas, todas pastando junto, andando, caminhando junto. E ele um pouco ali solitário, ele quis ser uma ovelha. E ele diz, você é uma ovelha. E ele então decide ir ao meio das ovelhas, e quando ele vai no meio das ovelhas, ele quer fazer tudo que as ovelhas estão fazendo. Ele vê que as ovelhas estão ali pastando, e ele começa, embora ele é carnívoro, ele vai ali começar a comer capim também, começa ali a mastigar ali um capim ali junto com as ovelhas. Enfim, tudo que as ovelhas estão fazendo, ele vai e começa a fazer. No decorrer da tarde, quando as ovelhas voltam para o aprisco, ele vai também e entra ali e fica ali junto com as ovelhas. E chega um determinado momento, ele está ali só observando as ovelhas, e as ovelhas começam a remoer, né? Elas começam a remoer, e aí então o lobo, querendo ser ovelha, ele diz, mas o que elas estão comendo? Né? O que na verdade elas estão comendo? Mas na verdade elas estão remoendo, né? Elas estão remoendo, porque na verdade o lobo, ele é lobo, mas a ovelha é ovelha. E elas estavam ali remoendo o alimento que elas já tinham ingerido durante o dia. Elas estavam remoendo. E aí não tinha possibilidade para o lobo fazer aquilo que as ovelhas estavam fazendo. Então, por que eu estou falando essa ilustração para você? Eu estou dizendo essa ilustração para você porque, na verdade, nem todo mundo vai aceitar Deus. Na verdade, nem todo mundo vai reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Nem todo mundo vai aceitar o reino de Deus, nem todo mundo vai receber o reino de Deus na sua vida. A gente observa que em meio a essa epidemia, que em meio a esse caos que as pessoas estão experimentando, que o mundo está experimentando, você observa que tem pessoas que elas se deixam ser guiadas por Deus e fazem o bem. Pessoas que estão movendo aí ações, pessoas que estão fazendo aí movimentos, doações, alimentos, enfim, de várias formas, ajudando ao seu próximo. Mas você também observa que em meio a todo esse sofrimento, você observa que se manifesta aí também os oportunistas,
aquelas pessoas que não querem mudança, pessoas que vão continuar sendo mal, são mal e vão continuar sendo más. São pessoas que elas não estão preocupadas com o sofrimento alheio. São pessoas que não estão preocupadas se as pessoas estão sofrendo ou não. São pessoas que estão ali correndo atrás para tirar o recurso, dinheiro que seria depositado em conta daqueles necessitados. Então você observa que as pessoas, aquelas que são más, elas continuam sendo más. Mas aquelas que são boas, elas também se revelam em meio a esses momentos, em meio a essa situação. Então a gente entende que tem pessoas que vai continuar sendo má. Tem pessoas que vão ouvir e não vão se arrepender, não vão ter uma mudança, não vão mudar o seu comportamento. E a própria palavra de Deus mostra isso. A própria palavra de Deus mostra isso. O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus fala que existe céu. Glórias a Deus. Mas o próprio Filho de Deus também mostra que existe o inferno. E ele fala que muitos entrarão nesse lugar. Não sou eu que estou dizendo, é o Filho de Deus que falou. Então, a gente precisa ter a esperança, porque se nós não temos essa esperança, a gente, nesse momento, a gente vive um grande desespero. Esses dias, eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que, posso dizer para você, financeiramente, uma pessoa muito bem sucedida, mas porém, essa pessoa não tem uma esperança, essa pessoa não tem uma esperança, não tem uma promessa, essa pessoa não acredita que existe vida eterna. E eu dialogando com essa pessoa, e eu falando com essa pessoa, eu dizia para ela, você precisa acreditar que existe vida eterna, você precisa acreditar que existe esperança, que temos uma promessa. Você precisa acreditar que existe o céu. Você precisa acreditar que não é simplesmente aqui nessa vida, e morreu e acabou. Mas você precisa acreditar que existe vida eterna. E essa pessoa então disse para mim, ninguém voltou de lá, ninguém voltou para dizer se é bom ou se é ruim. E eu disse para essa pessoa, Jesus voltou, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, e Ele está sentado à direita do Pai. Louvado seja Deus. E você lembra que Ele prometeu, lá quando Ele ressuscita Lázaro, quando Ele ressuscita aquele homem, Ele diz assim, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o verdadeiro cristão, ele entende que ainda que a morte chegue diante dele, ainda que ele tem a salvação, ele morre crendo que existe vida eterna, ele morre crendo na ressurreição, ele morre crendo que existe vida eterna. E é diante dessa situação, pessoas que não acreditam, que não têm uma esperança, em momentos como esse, essas pessoas estão abaladas, essas pessoas estão desesperadas. Por quê? Essa pessoa que eu falei com ela tem aí por média 80 anos. É alguém que tem muito dinheiro, mas sabe que o tempo de vida está se passando. E diante desse vírus que não escolhe idade, não escolhe classe social, essa pessoa não tem uma esperança, não tem aonde se apegar. E aí bate o desespero. E é diferente daquele que crê em Deus. É diferente de nós que cremos em Jesus Cristo. É diferente daquele que tem a esperança da vida eterna. E eu creio que eu estou ministrando a palavra de Deus para pessoas assim. Pessoas que acreditam na vida eterna. Pessoas que acreditam no Evangelho de Jesus. Aliás, o Senhor Jesus, Ele sempre nos orientou através da sua palavra. Não só a nós, através das Escrituras, mas aos seus discípulos também. A Bíblia diz que Jesus, Ele sempre orientou os seus discípulos. Ele sempre iluminou eles através das suas falas, dizendo para eles, olhe, não fiquem muito apegados aqui nessa terra. Não se apeguem demais com essa terra, porque tudo isso aqui vai passar. Ele dizia para eles, você observa os pássaros. Os pássaros não plantam, não colhem, não guardam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os sustenta. Será que vocês
não tem mais valor do que os passarinhos? Jesus, ele sempre orientou, ele sempre nos direcionou, ele sempre mostrou para nós, através da sua palavra, que o propósito de Deus, o maior propósito de Deus, não é simplesmente aqui nessa terra, mas é a vida eterna. E eu lembro que eu lembro de um dia que eu dei um estudo aqui na igreja, e eu falava sobre esse assunto, que mesmo nós sabemos que as coisas dessa terra são passageiras, mesmo nós sabendo que as coisas dessa terra vai ficar, são nelas que nós dedicamos o maior tempo da nossa vida. E mesmo nós sabemos, acreditando na eternidade, nós dedicamos pouco nas coisas que são eternas e dedicamos mais naquilo que é passageiro, naquilo que vai perecer, naquilo que vai ficar. Então, meu amado irmão, aquele que está ouvindo essa palavra, nessa oportunidade, é momento de você refletir, é momento de você pensar, é momento de você trazer memória aquilo que te traz esperança, é momento de você trazer à memória as promessas de Deus, aquilo que a promessa de Deus fala ao teu coração, ao nosso coração. É momento de se apegar em Deus, é momento de ser na verdade, de não tentar ser, porque nesse tempo muitas pessoas querem tentar ser. Eu quero ser um servo de Deus nesse momento. A essência é ser, na verdade. A essência é ter. Não basta apenas dizer, é ser. Deus quer aqueles que são, aqueles que estão em busca do reino de Deus, aqueles que estão, alicerçados no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer aqui a terceira colocação com base nesse texto, a qual Jesus expressou essas palavras, aqueles homens que chegaram diante dele dizendo, olha, você nos deixa confuso, você precisa nos dar um direcionamento a respeito de quem verdadeiramente você é o Cristo. E Jesus fala uma palavra que aparentemente é pesada para eles, uma palavra que aparentemente é dura de se ouvir, mas Jesus diz para eles, vocês não compreendem, porque na verdade vocês não são as minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas, por isso vocês não compreendem, vocês não entendem. E é com base em tudo isso que eu estou falando, que eu estou ministrando essa palavra nessa oportunidade. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Diante de tudo isso, como você está se sentindo? Como você se sente nesse momento a qual o mundo está experimentando? Como você está? Como você se sente? Você se sente como uma ovelha fora do aprisco? Você se sente como uma ovelha sem uma proteção? De que forma você está? De que forma você se sente uma ovelha desgarrada nesse momento? Porque, enfim, nós não estamos tendo as nossas reuniões, nós não estamos tendo os nossos cultos com presença física, estamos tendo as ministrações, mas às vezes a gente não vê os irmãos, às vezes alguns a gente vê, outros não. E eu não sei como é que você está, eu não sei como você está se sentindo, eu não sei como você está, sobressaindo diante de toda essa situação. Se você está sendo alimentado espiritualmente ou não, se você está vivendo o reino de Deus na sua vida ou não, como é que você está? Você está se sentindo uma ovelha desgarrada, uma ovelha distante do pastor? Você está se sentindo uma ovelha, perdida? Como você está se sentindo nesse momento? Como você está se sentindo? Eu venho fazer aqui algumas colocações para você, diante dessa palavra. Louvado seja Deus. O texto vai ser claro em dizer, olha, Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo, através dessa palavra,
Eu entendo através das Escrituras Sagradas que o nosso Deus, eu quero dizer para você, o nosso Deus, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, Ele conhece quem é as suas ovelhas. Jesus sabe quem é as suas ovelhas. Jesus conhece todas as suas ovelhas. Ele sabe quantas ovelhas Ele tem. Ele sabe quantas ovelhas que Ele tem. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu venho dizer para você, então não é aquela questão da pessoa se passar por uma ovelha. Não adianta a pessoa tentar ser ovelha de última hora. Não, é necessário a pessoa realmente, eu sou uma ovelha. Não adianta a pessoa tentar, porque hoje tem muita gente tentando ser aí, talvez até por causa do medo. Pessoas que estão com tanto medo, que estão agora falando até em nome de Jesus, falando em nome de Deus. Mas é necessário que você seja realmente uma ovelha. E se você é realmente uma ovelha, aleluias, o Senhor conhece você. Ele sabe quem é você. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele sabe, Ele conhece a tua vida. Ele conhece a tua história. Ele conhece quem é você. Ele conhece o teu íntimo. Ele conhece o mais profundo do teu coração. Por isso nós servimos a Deus, não de aparência, mas procuramos servir a Deus com sinceridade, de verdade, com o coração reto diante dEle. Não adianta nós tentarmos mascarar, dizermos que somos ovelha. Mas nessa verdade, nesse momento, Ele quer as verdadeiras ovelhas. E por isso eu digo para você, se você é ovelha de Jesus, eu vou dizer para você, você não está, disperso. Você não está aí desamparado de forma alguma. Porque essa palavra está alcançando o teu coração nessa oportunidade. Essa palavra, ela vai trazer, ânimo para você, ela vai trazer vida para você. Essa palavra, ela tem o poder de impactar a tua vida. Essa palavra, ela tem o poder de redirecionar a tua vida neste momento. Você que é ovelha, você que faz parte do rebanho do Senhor Jesus, porque parece que estamos todos dispersos, parece que o rebanho de Deus está disperso, parece, que está tudo perdido, mas não está perdido, porque Ele está no controle de todas as coisas. O Jesus Cristo, a qual disse que Ele é o cabeça da igreja, e nós somos os membros, Ele ainda continua sendo o cabeça, Ele continua ainda sendo o Senhor, Ele continua ainda estando no controle. É isso que Ele falou ao meu coração. Foi isso que Ele falou ao meu coração nesses dias, que Ele ainda está no controle. E eu não sou uma ovelha desgarrada. Eu não sou uma ovelha dispersa. Eu não sou uma ovelha que está fora do aprisco. Não, pelo contrário, pelo poder. Talvez é possível que fisicamente estejamos distantes um do outro, mas espiritualmente, pelo poder do Espírito Santo, nós estamos ligados. Estamos ligados em Jesus Cristo, estamos ligados na videira. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você, que se você que é ovelha do Senhor, você que faz parte do rebanho do Senhor, você que se encontra talvez desgarrado, você que analisa a situação e diante de tudo você diz, eu estou desgarrado. Diante de toda a situação, eu servi a Deus só mais lá no templo, e agora eu estou encontrando dificuldade, e eu percebo que eu estou me distanciando de Deus diante de toda essa situação. Em nome de Jesus, você que é ovelha do Senhor, aleluias, Ele busca as suas ovelhas, Ele busca as suas ovelhas, e eu creio que Ele te encontra nessa oportunidade, eu creio que Ele te pega pelas mãos nessa oportunidade, e Ele te traz para o aprisco, Ele te traz para um lugar seguro, Ele te traz para um lugar de segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você, em alguns momentos, você se afastou, você falou, você teve atitudes que uma ovelha não deveria ter, mas o teu pastor, o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, Ele está te chamando nesse momento. E talvez você pode dizer, mas eu estou longe, eu estou distante. Ele ainda, se você chamar por Ele, Ele ouve a sua voz.
Ele ouve a sua voz. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero, caminhando já para a finalização dessa mensagem, eu quero profetizar sobre a vida da igreja, sobre a vida de você que é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, dizer para você, você não está desgarrado, você não está desamparado, você não está sozinho. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Se sinta abraçado por Jesus, se sinta abraçado pelo pastor, por aquele que tem o poder, por aquele que tem o controle de todas as coisas, por aquele que tudo governa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso bom pastor. Ele tem o controle de todas as coisas. E em nome de Jesus, eu quero dizer para você, em meio a toda essa epidemia, em meio a todo esse caos, em meio a toda essa dificuldade, em nome de Jesus, não vai faltar a pastagem. Não vai faltar a pastagem, Ele vai nos levar, nós vamos ter o alimento espiritual, não vai faltar a comida espiritual. Eu digo, em nome de Jesus, você não vai morrer espiritualmente. Se você é a ovelha do Senhor, ainda que você esteja machucado, ainda que você esteja ferido, o bom pastor vai te encontrar nessa oportunidade. O bom pastor vai te alcançar, vai te levar para o aprisco e vai curar as tuas feridas e vai te dar uma nova oportunidade, vai te dar um novo tempo para a tua vida, em nome de Jesus. Não vai faltar pastagem, não vai faltar água, não vai faltar água para você, aleluias. Não vai faltar os cuidados essenciais que uma ovelha necessita. Em nome de Jesus Cristo, eu venho nesse momento a orar com você, eu venho a falar com Deus. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro ao Senhor e te glorifico por essa oportunidade. Eu te glorifico, ó Deus, por esse dia. Eu te glorifico, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez em minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E te peço, ó Deus, que o Senhor continue guardando os meus familiares, guardando, Senhor, as pessoas, ó Pai, guardando todo mundo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor Deus alcance a tua igreja, que o Senhor Deus alcance o teu rebanho, que o Senhor Deus alcance as tuas ovelhas nesse momento. Essa ovelha que achava que estava perdida, achava que estava, sem solução, achava que estava tão distante que o Senhor não conseguiria mais ouvir a voz dela. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa ovelha seja resgatada, que essa ovelha venha se colocar de pé em nome de Jesus Cristo, e que essa ovelha entenda que o Senhor está no controle, que nós não estamos desamparados. Aparentemente estamos sem pastor, mas não estamos. O Senhor é o nosso bom pastor. Em nome de Jesus, meu Deus, é a minha oração, é o meu pedido, ó Deus, que o Senhor abençoe a humanidade, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor.